gente, a paz do Senhor. Meu nome é Aline Barcelos. Hoje nós vamos estar lendo lá em Atos, no capítulo 9, dois versículos, versículo 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é te dar coices contra os aguilhões. Nesse contexto, sabe, Saulo era um fariseu muito rígido, sabe? E tudo aquilo que se dizia, se seguidor de Jesus, ele ia lá prender, ele segurou a capa dos que mataram Estevão apedrejado. Então, ele realmente, tanto é de que nessa passagem, ele pediu cartas aos anciões da época para realmente, onde encontrassem cristãos, ele tivesse liberdade para matar, ou seja, para realmente exterminar. E ele vai a Damasco. E aí o Senhor, né, nesse versículo que nós lemos, o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe? E Saulo, ele estava achando de que ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Ele foi lá: não, vou matar tudo aqueles que se diz seguidor de Jesus. Ele não estava nem olhando muito para Jesus, ele só queria matar a igreja mesmo. E aí, o que o Senhor falou? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Poxa, numa visão por de fora, minha e sua, a gente fala: não, Jesus, Saulo não está perseguindo o Senhor, não, ele está perseguindo a igreja. Mas a Bíblia fala de que Jesus é o cabeça da igreja e nós é como se fosse um corpo, onde Jesus é o cabeça e a igreja são o restante, sabe, do corpo, são os membros de Cristo. E aí, sabe, Cristo realmente ele é o cabeça da igreja. E aí Paulo, ele persegue, enquanto ele está achando de que ele está perseguindo a igreja, ele está perseguindo o próprio Senhor. E o Senhor me trouxe uma realidade muito, muito temerosa sobre isso, sabe? De que muitas vezes a gente pode estar tocando no escolhido do Senhor, a gente pode estar tocando em quem Deus escolheu, achando de que a gente pode estar tocando nas pessoas, quando na realidade quem resolve com a gente não é as pessoas, é o próprio Senhor da igreja. Então, de verdade, eu oro a Deus e peço para que nem eu nem você, a gente possa tocar na igreja do Senhor. Porque nenhum dos que tocaram na igreja do Senhor ficou impune. Porque quando eles tocam na igreja, eles não estão tocando realmente em nós. Eles estão tocando no próprio Senhor da igreja. E a Bíblia fala de que esse noivo, esse Senhor, ele pagou um alto preço por essa esposa, por essa noiva. Então ele não deixaria nem deixará impune qualquer que tocar contra ela. E eu falo isso com temor porque eu sei de que, ai de mim, ai de você, se a gente tocar onde a unção de Deus caiu, sabe? No homem e na mulher de Deus. A Bíblia fala pra gente não julgar o profeta, mas sim a profecia. E eu peço em nome de Jesus, de que se você recebeu alguma profecia do Senhor e você tem uma dúvida, não julgue o profeta, sabe? Não julgue o profeta. A Bíblia fala para julgarmos a profecia, para julgarmos segundo a reta justiça do Senhor. Então não julgue pessoas, não julgue as pessoas. A gente pode sim falar a respeito sobre o comportamento das pessoas, buscando de fato olhar para o erro das pessoas, pra gente não errar novamente, sabe? Mas não pra apedrejar. Se eu estivesse no lugar de fulano, certeza que eu faria diferente. Quando Deus tá do céu olhando no lugar dele, você faria até pior. Então, sabe, às vezes a gente acha que a gente pode estar tocando na igreja do Senhor, quando na realidade a gente pode estar tocando no Senhor da igreja, sabe? E aí o Senhor fala, e aí ele pergunta: quem és, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue, a quem tu persegues. E num contexto por fora, na visão minha e sua, a gente pode novamente falar: não, Senhor, houve um equívoco, eu tô falando de fulano, mas Deus está do céu olhando: eu sou o dono de fulano, você também tá falando de mim. Então, sabe, que a gente possa de verdade não tocar nas pessoas, sabe? Não tocar naquilo que o Senhor depositou nas pessoas. Não tocar naquilo que aparentemente é errado aos nossos olhos. A Bíblia fala pra gente, sabe? Eu não tô falando de obras, eu tô falando de pessoas como seres humanos. A mim, a você não compete julgar: fulano tá errado. Quem sou eu pra falar? A não ser se aquilo que fulano tá fazendo tiver de acordo com a Bíblia, então tá errado. Mas eu não devo julgar fulano, sabe? Então que eu e você não persiga as pessoas, de verdade, que a gente seja perseguidos, mas que em nome de Jesus nós não sejamos perseguidores.
Porque todo aquele que perseguiu a igreja do Senhor realmente se encontrou com o dono da igreja, com o dono da igreja. E a igreja, embora falhe, embora errante, ela tem dono, ela pertence a Deus. Então que em nome de Jesus eu e você não persigamos a igreja. Que talvez se a gente vai ser perseguido, vamos, porque a Bíblia fala isso. E de que a Bíblia fala para nós nos alegrarmos quando isso acontecer. Mas que em nome de Jesus nós não sejamos os perseguidores da igreja, sabe? A gente deve se unir em comunhão, em união, com a mesma comunhão e união que o Senhor depositou sobre nós. Mas sabe que a gente não deve julgar nem A nem B. Que a gente deve orar e colocar em oração essas pessoas. Eu não preciso ir pra rede social falar fulano fez isso. Eu não sei como fulano tava. Eu não sei o que motivou fulano a fazer. Então sabe que em nome de Jesus, nós que a gente veja de que a gente não deve e não precisamos perseguir as pessoas. Porque enquanto Paulo está achando de que ele está perseguindo a igreja do Senhor, na realidade, enquanto Saulo, porque ainda então foi ali que ele teve a conversão com o Senhor, mas ele ainda era Saulo, sabe? Então que nós não sejamos como Saulo, que achava que estava perseguindo a igreja do Senhor, mas na realidade estava perseguindo o próprio Senhor da igreja. Então que isso de verdade seja um incentivo para mim e nem você, pra gente perseguir as pessoas, mas que a gente possa colocar em oração essas pessoas. Se você tá achando que o fulano tá fazendo errado, põe no joelho e fala: Senhor, eu tô vendo isso e isso em fulano, eu não quero que fulano, sabe, permaneça no erro. Põe em oração, mas que aí nós não persigamos as pessoas, nós não façamos picuinhas, fofocas, falar: você viu o que o fulano fez? Não. Falou com o Pai do céu, entregou para o Pai do céu. Então a gente possa realmente entregar tudo para Deus, não perseguir as pessoas em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala de que à medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então a medida que eu dou é a medida que eu recebo. Então se nós não queremos ser julgados, se nós não queremos ser perseguidos de maneira que a gente não fez por merecer, então a gente possa de verdade. Se a gente for perseguido por causa do nome de Jesus, então amém. Mas se a gente for perseguido por causa de um erro nosso, então Deus também, Deus não é injusto também. Então a gente colhe aquilo que a gente planta. Então de verdade, que a gente não persiga a igreja do Senhor, para que a gente não seja como um Saulo, de que enquanto perseguia a igreja, achava que estava perseguindo a igreja, estava perseguindo o próprio Senhor da igreja. Então gente, é isso, e a paz do Senhor fica com Deus.